Agora, precisamos descobrir como construir esses coeficientes de Lagrange para poder ter o comportamento que estamos procurando. Então, a primeira coisa, eu quero que meu coeficiente L0 seja igual a zero quando x é igual a x1. Fácil. Já tenho uma função que é igual a zero quando x é igual a x1. Agora eu quero que essa função, além disso, também seja 1 quando x é igual a x0. Até aí, minha função é igual a x0 menos x1 quando x é igual a x0. O que eu vou fazer é normalizar por esse valor. Tá? Então vou dividir por x0 menos x1. Pronto. Então, se vocês veem, agora, quando x é igual a x0, a parte de cima é igual à parte de baixo. O numerador é igual ao denominador. Portanto, meu coeficiente L0 é igual a 1. E quando x é igual a x1, o numerador é igual a 0. Então, L0 continua sendo 0 quando x é igual a x1. Esse é o comportamento que estamos procurando. Agora, vamos construir L1. Quando eu quero, da mesma forma que com L0, para L1, eu quero que meu coeficiente de Lagrange seja 0 quando x é igual a x0. Pronto, já tenho isso. Agora, eu quero que o coeficiente de Lagrange seja igual a 1 quando x é igual a x0. Seguindo a mesma lógica do coeficiente anterior, eu vou normalizar por esse valor quando x é igual a x0. Tá? Então veja a simetria aí. O numerador é igual ao denominador, exceto pelo valor de x, que compartilha o mesmo índice do meu coeficiente de Lagrange. Agora vou substituir no meu polinômio pelos valores que eu construí, as formas que eu construí pelos coeficientes de Lagrange, né? Pronto. Então, desta forma, escrito os coeficientes de Lagrange, meu polinômio segue o comportamento esperado. Ele vai ser igual a y0 quando x é igual a x0 e vai ser igual a y1 quando x é igual a x1. Tá? Agora, é importante que vocês sempre escrevam um polinômio na forma canônica. O que significa a forma canônica? É a forma tradicional de escrever um polinômio. Tá? Quando vocês escutam coisas sobre religião, você escuta muito essa palavra, canônica, né? Direito canônico, o direito do Papa, dos padres. Nós vamos escrever o polinômio na forma canônica, forma tradicional, tá? Porque essa forma nos vai ajudar a entender melhor os resultados, tá? Senão, cada um escreveria o polinômio de forma diferente. Então, bem importante, sempre ao final vocês têm que apresentar o polinômio na forma canônica. Pronto, aí teria meu polinômio pronto se eu conhecesse os valores de x0, x1, y0 e y1. Eu poderia saber esses valores de A0 e A1. E seguiria a verificação. A verificação seria o seguinte, a primeira coisa é um pouco de
botar um pouco de senso comum no resultado, né? Se eu estou trabalhando com a lei de Hooke, né, minha linha tem que passar próxima de zero. Como a gente vê, a reta rosa ela não passa exatamente por zero, né? Por quê? Porque minhas medições podem ter alguns erros e então minha reta não passa exatamente por zero, mas deve ser um número consideravelmente baixo, próximo de zero, tá? Agora, A1, olhando para a lei de Hooke, A1 tem que ser um valor negativo, né? Porque estamos falando de uma força restitutiva, uma mola se opõe ao meu movimento, então eu tenho que ter um coeficiente angular negativo, tá? Até aí, esse seria o análise que a gente teria desde o ponto de vista físico, olhando para a lei de Hooke, né? Meu resultado faz sentido ou não, tá? Agora, eu tenho como matematicamente ver que o polinômio está correto. Por quê? Porque em interpolação, meu ponto tem que passar exatamente pelos pontos da minha tabela. Então, é só substituir x por x0 e obtenho y0. X por x1 e vou obter y1. Tá bom? Agora vamos trabalhar com polinômio de Lagrange de ordem 2. Como fazer quando tenho 3 pontos na minha tabela. Então eu coloquei um ponto a mais no gráfico, à direita, vocês podem ver. Então já não podemos falar de lei de Hooke, vamos pensar em outro sistema. E pronto, então eu quero criar um polinômio que passe por esses 3 pontos, exatamente por esses 3 pontos, assim como está a curva rosa que eu coloquei passando por cima dos 3 pontos, exatamente por esses 3 pontos, tá? Bom, então os coeficientes de Lagrange já não vão ser aquelas retas que eu tracei no exercício anterior. Elas vão ser um pouco mais complexas, mas a construção delas segue a mesma lógica. A grande vantagem do método de Lagrange é que ele é um método completamente algébrico, né? Usando o método anterior, a gente teria que resolver sistemas de equações lineares cada vez maiores quando a gente aumenta a ordem do polinômio. No método Lagrange é só álgebra. Tá? Então isso faz com que o método Lagrange tenha um monte de aplicações na engenharia assistida por computador, quando vocês escutaram de, de, de elementos finitos, por exemplo.
Bom, pessoal, então aqui acomodei o quadro com os resultados que a gente, com os coeficientes que a gente calculou para um polinômio de ordem 2. Esta seria a forma, né, que a gente usaria para construir eh, para construir o polinômio, e esses aqui seriam a maneira que a gente construiria os coeficientes de Lagrange, né? Então, vamos generalizar isso para entender como que construiríamos um coeficiente, um polinômio de Lagrange de ordem n, né? Então, vemos aqui que para um polinômio de ordem 2 eu tenho coeficiente de Lagrange de ordem 0 vezes y0, mais coeficiente de Lagrange de ordem 1 vezes y1, e assim por diante. Então, isso podemos escrever, vamos escrever aqui, de forma geral, para uma interpolação de ordem n, teríamos que meu polinômio interpolador de ordem n é uma função que depende de x, seria um somatório, né, de termos que dependem de um coeficiente de Lagrange, ele com índice i, tá? Vezes yi, né? Onde i vai desde i igual a zero até n, não é? Então, é basicamente, para i igual a zero, eu componho este primeiro termo. Para i igual a 1, eu vou criar este segundo termo. Para i igual a 2, eu vou criar este terceiro termo, né? E isso vou somar todo devido aqui a este somatório, né? Beleza, então, como que eu crio os coeficientes de Lagrange, né? Então, a gente pode ver que todos estes coeficientes de Lagrange são uma multiplicação de termos muito similares, né? Isto que está aqui entre parênteses são termos muito similares. Então, em vez de usar um somatório, como a gente só para o polinômio, né? Vamos usar um multiplicatório. Então, é este π gigante que estou fazendo aqui. E é basicamente a mesma coisa que o sigma, que o somatório, só que em vez de somar, vai multiplicar. Então, o que, que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar termos como estes, né? Termos assim, né? E embaixo de cada um termo destes tem um outro muito similar, tá? Lembram que a gente fazia basicamente a mesma coisa acima que abaixo, né? E estes x que estão do lado esquerdo de cada um destes parênteses, né, compartilham o mesmo índice de meu coeficiente de Lagrange. Então, eu posso colocar aqui uma i, que
que é o índice de meu coeficiente de Lagrange, tá? E agora devemos deixar claro que I não pode ser igual a J, né? Aqui sempre escrevemos os índices do lado direito destes parênteses, sempre usamos índices que não fossem iguais ao índice de meu coeficiente de Lagrange, tá? E do lado esquerdo, no denominador, usamos os índices que correspondiam ao do meu coeficiente de Lagrange. Então, exatamente foi isso que a gente fez aqui, tá? E a gente vai fazer para ir de 1 até n, né? De 0 até n, né? Vou fazer aqui um pouquinho, levar para cima aqui o papel, a tela, né? E pronto, aqui temos a formulação geral para criar um polinômio Lagrange de ordem n, tá? Então é importante que vocês entendam isto, porque na prova eu não consigo colocar dentro do formulário a maneira como construir um polinômio de Lagrange para cada ordem diferente. Então é isto que vocês vão encontrar no formulário da prova, e vocês precisam saber interpretar isto para construir um polinômio de Lagrange de qualquer ordem, né? O método de Lagrange é talvez o mais importante dos 3 métodos de interpolação que vamos estudar, porque ele tem um monte de aplicações, ele tem muitas aplicações práticas. Na engenharia assistida por computador, o método dos elementos finitos é talvez um dos elementos mais utilizados para fazer modelos computacionais, e ele funciona usando polinômios de Lagrange, interpolação polinomial usando o método Lagrange. Quando vocês veem uma animação por computador, esses corpos, esses que vocês observam, eles na verdade estão feitos com um malhado bastante rústico. E o que consegue dar aquelas formas mais arredondadas, os bonequinhos, aos desenhos da Pixar, por exemplo, é precisamente polinômios de Lagrange que suavizam essas formas desses corpos do computador. Também quando vocês veem uma simulação, os jogos também dependem fortemente de polinômios de Lagrange para dar essas texturas, dar essas formas que cada vez exigem mais das placas gráficas dos computadores, tá? Então, existem uma imensa aplicações do polinômio de Lagrange de interpolação, principalmente na engenharia assistida por computador, e por isso faz que seja talvez o método mais importante para vocês trabalharem para um dos 3 métodos de interpolação que vamos estudar. Tá bom, gente? Agora eu vou fazer o exemplo da aula.